Seja bem-vindo à Jornada Pio Humaniza. Aqui você aprende a conectar no seu paciente o corpo e a mente, reduzindo dores crônicas e inflamações num toque leve, que drena, modela e relaxa, elevando assim a saúde e o bem-estar do seu paciente. Eu sou Poliana Freire, especialista em saúde alternativa, e eu te ensino como ser referência na terapia manual, gerando resultados reais para o seu paciente já na primeira sessão. E no episódio de hoje nós falaremos sobre a importância de receber feedback do seu paciente. Me diz aí, fisioterapeuta e massoterapeuta, se você tem esse hábito de realmente, no outro dia, pós-sessão, você se importar com o seu paciente, de você perguntar sim, como foi a sessão para ele, como ele está se sentindo no outro dia. Se esse assunto faz sentido para você, já curte esse vídeo e começa a me seguir para mais conteúdos como esse. Esse assunto de hoje é exatamente sobre você pedir retorno do seu paciente, fazer todo esse entendimento desse retorno, se posicionar como profissional, quais são os melhores passos que você pode dar em direção a esse feedback, quando o feedback é positivo, como que você se comporta, quando o feedback é negativo, como que você se posiciona? Diz aqui para mim nos comentários que eu vou adorar ler e realmente entender um tanto mais como esse viés de feedback tem sido para você. Então, esse assunto de feedback não é sobre achismo, não é um macete que você vai poder ignorar, não é sobre você comprar um equipamento, não é sobre você robotizar um atendimento. É sim sobre a personalização de um atendimento, e você precisa entender esses benefícios de feedback para você entender e aquilo ficar muito claro na sua mente que após o paciente levantar da maca e ele ir embora da sua clínica, do seu espaço, do seu consultório, né, da sua sala, que o seu relacionamento com ele não acaba ali. Pelo contrário, tudo começa a partir dali. Olha só, né? Eu tenho certeza que você deve estar pensando aí, nossa, o jogo que eu jogava era totalmente diferente. Esses só são alguns benefícios. Como tem sido, né, o jeito certo e o jeito errado nessa abordagem de feedback? Né? Como você tem se comportado? Eu imagino que muitos de vocês aí nem sequer fazem essa tarefa tão simples de casa. E eu vou te contar 3 casos que aconteceu comigo para que você conecte exatamente com essas histórias e que o feedback passe assim ter uma maior relevância aí durante os seus atendimentos. Então é o seguinte, vou começar te contando uma história de uma paciente minha chamada Aline. A Aline, ela é uma paciente diferenciada, né? Porque o que ela entende do próprio corpo e o que ela sente é algo que realmente não é comum, não é natural, né? Ao longo desses 11 anos, eu posso te pontuar que extremamente eu tive essa paciente que entendia para onde o líquido ia, que ela sentia exatamente como reverberava aquele toque ali já no ato da terapia manual e como ela se relaciona com tudo isso. E o melhor de tudo, ela entende. Ela não é da área da saúde, mas ela te fala. E quando você está em toque com o paciente, né, durante uma terapia manual, o quão benéfico é essa troca, não é mesmo? Então é o seguinte, eu vou te contar. Meu primeiro contato com a Aline se veio após uma cirurgia de bichectomia, né? E nessa cirurgia, normalmente a gente faz o procedimento de pós-operatório, né? Visando uma performance melhor, um acabamento melhor diante do que o dentista fez. A gente visa o bem-estar do paciente, a formação de tecido cicatricial, nem de mais, nem de menos, né? A gente visa realmente estimular o sistema linfático e realmente doutrinar o sistema linfático para que ele entenda o que está acontecendo e ele mesmo siga o caminho no qual ele está sendo ensinado. O quão valioso de fato é
um pós-operatório bem feito. E nesse primeiro contato que eu tive com ela foi exatamente assim. Ela veio fazer a avaliação, ali eu montei o protocolo de pós-operatório dela, e esse cantinho que você está me vendo aqui é exatamente aqui que começa o meu dia. É aqui que eu começo a realmente olhar os pacientes que eu tenho para atender no dia, e muito frequente eu já faço antecipadamente essa solicitação de feedback. Eu quero saber o retorno, quero saber de fato como foi para ele aquela sessão, como foi aquela experiência. E com a Aline foi exatamente assim. Então nós nos relacionamos, né, cada atendimento no outro dia, mesmo nos dias que ela não viria, né, eu mandava uma mensagem ali perguntando como ela estava se sentindo, como ela estava se entendendo, a retenção de líquido, coisas assim simples que ela poderia me dizer. E nada de um questionário de 3 folhas ou palavras muito complexas, no qual ao invés de você ter a possibilidade de você ajudar o seu paciente, simplesmente você vai lá e confunde o paciente de todas as formas. Ao término desse protocolo de atendimento de pós-operatório, eu já tinha mantido um relacionamento com ela constante. O que eu mostrei para ela? Em primeiro lugar, que a sessão não acabava depois que ela levantava da maca e ia embora, né? Que para mim esse retorno dela era muito valioso, para eu entender como tinha sido para ela a experiência, o que eu podia melhorar, né? Porque não pense você que pedir feedback é você passar a mão na cabeça do seu paciente e simplesmente você esperar que ele mande um monte de palmas ou vários elogios para você. Não, não é assim que funciona na prática. Então, ao término desse protocolo de atendimento justamente com essa paciente, ela já me perguntou de outro protocolo de atendimento, que no caso foi massagem modeladora. Ela perguntou da massagem modeladora, se eu fazia, como era. Falei, faço, vamos marcar. Marcamos, fizemos todo o protocolo, né? Antes do término desse protocolo de massagem modeladora, o feedback ele é uma ponte entre você e o cliente. Que essa ponte ela deve ser, sabe assim, construída, atravessada todos os dias. É uma relação que te faz duradouro com o paciente. E foi exatamente assim. Antes do término desse primeiro protocolo de massagem modeladora, eu vendia um outro protocolo que era para poder quebrar gordura localizada. E aqui eu quero fazer um parêntese muito sério. Seja íntegro em realmente falar dos benefícios corretos, do que aquele procedimento que você faz realmente causa no seu paciente. Como é triste receber pessoas que elas querem terapia manual para poder quebrar a gordura localizada porque ela ouviu alguém falando disso. Terapia manual não quebra gordura localizada, ponto. O que quebra gordura localizada é você entrar com equipamento ou com injetáveis. É exatamente assim que a gente desconstrói o tecido adiposo. Não existe mão humana capaz de quebrar gordura localizada, ponto. Frise muito bem isso, você, profissional da saúde. Se você já fez algum curso em que alguém falou para você que determinadas manobras, intensas ou não, diretamente no tecido adiposo quebrava gordura, a pessoa mentiu para você. Aceite que você foi enganado e não engane outras pessoas, tá certo? Continuando o caso da Aline. Ela veio para poder fazer esse protocolo de quebra de gordura, que era feito com máquina. Nós fizemos, conquistamos o resultado que eu achei muito significativo, né? Hoje eu olhei na ficha para eu poder ter certeza de quantos centímetros ela perdeu nessa sessão, e ela perdeu 2,5 centímetros em uma só sessão. Ela ficou feliz, eu fiquei feliz de ter gerado o resultado. Posteriormente, ela falou bem assim para mim, olha, eu quero fazer agora drenagem linfática corporal. Você faz? Eu falei, faço. Ela, eu tô precisando relaxar, vai ser um tempo comigo, eu tô sentindo que eu tô retendo muito líquido. Ajuda? Contribui? Falei, contribui, melhora a celulite, relaxa. Falei de vários benefícios da drenagem linfática e realmente a gente veio e começou um novo pacote de outro protocolo de tratamento. E claro, sempre eu mantendo esse feedback, porque para mim, o que importa para mim, o que interessa é essa agenda aqui, ó, que está aqui atrás de mim, realmente conectada com o paciente, não somente com o paciente do dia, mas o paciente do ontem.
né? Esse feedback ele é importantíssimo na construção de você profissional e na sua construção de ser uma referência. Fisioterapeuta e massoterapeuta é assim que funciona, tá? Então, diante disso, nós começamos ali o procedimento de drenagem linfática corporal. Em muitos períodos em que ela estava na cidade, eram 2 vezes por semana, outras vezes o protocolo foi realizado 1 vez por semana, mas nós nos mantemos continuamente, até que ela decidiu fazer cirurgia plástica corporal. Aí eu te falo, quando ela pensou em fazer cirurgia plástica corporal, qual foi o nome da profissional que ela buscou como referência para ela fazer esse protocolo? Sim, claro, fui eu, né? Exatamente, eu fiz uma avaliação pré-operatória, o quanto isso tem sido importante, né? Porque tem corpos, no caso dela, que eu conhecia. Os nossos corpos, assimetricamente falando, ele é sempre um lado diferente do outro, sabe? E quando eu falo sempre, sim, todas as pessoas têm um lado do corpo que é totalmente diferente do outro. Um lado que retém mais líquido que o outro, um lado em que a mama é diferente do outro lado, um lado onde você observa mais tecido adiposo ou por postura ou mesmo por formação do que o outro, e o quanto é importante você ter esse conhecimento mesmo de anatomia e fisiologia humana e principalmente entender como o próprio corpo do paciente se apresenta a você, fisioterapeuta e massoterapeuta. É exatamente assim que funciona. Então, diante desse atendimento, fiz ali a avaliação pré-operatória, ela fez a cirurgia, assim que o médico fez a liberação, nós iniciamos o procedimento. Se você quer saber um pouquinho mais, vai lá e busca nas entrevistas, você vai ver quem é a Aline e o que ela conta para você de todo esse método. De vezes que ela chegou aqui na clínica chorando e ela simplesmente saiu daqui sorrindo, porque o pós-operatório corporal, ele requer, além do conhecimento do profissional, uma boa técnica, ele requer que você entenda o quão frágil é aquele momento em que o paciente se encontra, que realmente esse seu conhecimento ele reverbere no corpo na aplicação do método para o paciente e o quanto isso é válido. E claro, sempre mantendo a constância, sempre mantendo o feedback, sempre querendo melhorar. E quando eu falo sempre, é todos os dias você entender que você pode ser um profissional melhor. E foi exatamente assim. Nós concluímos esse pacote pós-operatório, fizemos todo esse cuidado para que exatamente não se formasse fibrose, contenção exata do sistema, do edema e possibilitando assim ao paciente uma boa recuperação. E claro, é aquilo, da mesma forma como você é um bom profissional na área de terapia manual e você pode sim realizar pós-operatório de cirurgia plástica e aperfeiçoar o que o cirurgião plástico fez, você também pode acabar com todo o que ele fez ali, exatamente assim lá no centro cirúrgico. E como que acontece tudo isso? Quando você sabe o que você é capaz de fazer, quando você sabe a técnica que você vai aplicar, esse conhecimento ele lhe favorece pelas horas que você já praticou, e aí sim você entende que você tem capacitação profissional para atender pós-operatório. Você entende que o paciente vai vir muitas vezes com um dreno, né? Tem médico que libera só depois do dreno. O paciente vem com medicações altas. Depende onde está o edema, pode ali querer ter as extensões, né? Sair realmente líquidos ali diante do edema. Se você entende de tudo isso e a técnica que você usa favorece o paciente, vai em frente. Pós-operatório ele é um campo para se trabalhar e se ganhar muito dinheiro, favorecendo assim muito, mas muito mesmo o paciente. E aqui eu quero te fazer um salvaguarda. Normalmente é um valor que nós cobramos para drenagem linfática normal,
E outro valor bem acima quando se trata de pós-operatório, pelo cuidado que a gente tem que ter, pelo conhecimento, pela técnica, por tudo isso e pela referência, pelas horas que nós praticamos com o paciente. E é exatamente aqui que eu queria te fazer um parêntese. Nos últimos anos, bem feliz, nos últimos 4 anos, como eu tenho observado, o não preparo de profissionais que não fazem, eles querem fazer pós-operatório visando aí dinheiro. Aqui eu te faço o seguinte parêntese. Nos últimos 2 anos eu já não pego mais pós-operatório para poder fazer reparo. Por quê? Porque o paciente, ele procurou outro profissional, aquele profissional não tem habilidade, não tem certificação, não tem conhecimento, logo, ele não aplica uma técnica que é eficaz, ele coloca em risco a vida, a saúde e a cirurgia plástica que o paciente tem feito, né, que ele realizou, coloca em xeque a integridade do cirurgião plástico que foi lá e ficou horas fazendo aquela cirurgia plástica. Por quê? Porque ele não tem preparo, ele visa dinheiro, o quanto isso realmente atrapalha. Então eu vou falar para você, nos últimos 2 anos eu não tenho pego mais pós-operatório de cirurgia plástica para eu poder fazer reparação. E eu vou te contar por quê. Quando o paciente procura um profissional que não tem capacitação e ele vai lá e faz o procedimento e dá errado, o profissional ficou lá 1 hora, em média, 1h30, fazendo aquele pós-operatório, movendo o líquido para o lugar errado, fazendo da forma errada, não entendendo de anatomia, não entendendo de fisiologia, fazendo manobras totalmente traiçoeiras. Aí o que acontece? A pessoa vai e me liga. Oi, Poliana, eu preciso fazer um pós-operatório, eu comecei a fazer. E a pessoa fala, tá? Ela não vai te poupar não, ela vai me falar o teu nome. Fiz ali com a fulana de tal e simplesmente deu ruim. Você conserta? Antes eu consertava. Por quê? Porque normalmente quando o paciente liga, ele já tá com dor, ele sente dor de cabeça, alguns reverberam em febre. Tudo isso daí é defesa do organismo para poder ajudar o paciente, só que na realidade, né, se transforma em sintomas de uma causa que tá ali de uma má administração, é uma completa ignorância em pós-operatório. Então antes eu pegava. E o que acontecia? Se o paciente tinha ficado lá com esse profissional por volta de 1 hora, 1h30, quando ele chegava aqui comigo, era o dobro, porque eu tinha que desfazer o que o outro profissional tinha feito e eu tinha que aí sim começar a fazer o processo de forma contínua e assertiva. Isso me gerava prejuízo, um desgaste danado, por mais que eu via que o paciente ia embora, sabe assim, se sentindo melhor, aquilo ali acabava comigo, porque era muito tempo de pé, era muito tempo fazendo a administração correta, sabe assim, era uma técnica aplicada, não é força, mas exige muito, tanto da minha capacidade psíquica de entender tudo aquilo e saber por onde que eu vou começar, quanto exatamente do meu corpo em fazer as manobras corretas e realmente viabilizar resultado no paciente. Então é uma coisa que desde 2021, há 2 anos atrás, eu já não pego mais quando o paciente foi em outro profissional e lá deu ruim, tá certo? Então o que eu quero te contar que fique muito claro, né, voltando aqui o caso dessa paciente da Aline, o quanto foi benéfico para mim e para ela ter mantido esses feedbacks, o quanto esse feedback ele realmente me uniu a ela. Primeiro, é uma pessoa agradabilíssima, eu nem vou ficar falando aqui que faltam elogios, né? Porque é uma pessoa que ao longo do tempo nós criamos um relacionamento que para mim foi muito benéfico e eu creio que para ela também. E esses feedbacks, eles vão realmente conectando, né? Ele vai ajustando o relacionamento que você tem com o paciente. E foi exatamente assim nesse caso. Agora eu vou te contar mais um caso que realmente fez diferença, tá? Eu tenho uma outra paciente que é daqui da minha cidade, ela é educadora física, é bailarina, ela é professora de dança, ela é professora de balé, ela é dona de uma escola, ela é mãe, ela é casada. Você entende como ela é multitarefas? E a mulher atual, ela é assim. Ela dispõe de várias tarefas. Ser multitarefas, realmente, ele exige muito de si, né? E ele não poupa, ele se entrega, que a maioria das mulheres hoje em dia é dessa forma, elas reúnem várias atividades, e no caso extremamente dessa paciente,
Foi exatamente assim. Era uma paciente que ela tinha dores fortes no ombro e quando eu pegava, a sensação que eu tinha é que aquele ombro ele estava petrificado. Então, o que acontecia durante a minha técnica, a técnica que eu faço? Quando eu estava ali em tratamento com ela, eu buscava pontos estratégicos no ombro e pontos estratégicos que não eram locais, mas que reverberavam no ombro para que esse prazer fosse sentido de relaxamento. Quando eu posicionava em ombros, eu usava técnicas necessárias para que realmente viesse a contribuir para um relaxamento e visando principalmente que ela dormisse bem. Porque o que eu pensava? Se ela tem um dia que ela realmente é muito atarefada, à noite ela precisa de um descanso intenso e profundo para que realmente haja ali regeneração celular, que era realmente o que eu queria, para que ela, ao acordar, ela possibilitasse o corpo de cumprir todas as tarefas que ela era capaz de fazer e que realmente ela tinha, né, pela sua agenda cheia de fazer, e o quanto essas tarefas podiam ser executadas ali realmente com êxito, com excelência. E foi exatamente assim, que é esse feedback que você vê aqui, ó. Eu chegava cheia das dores, porque eu dou aula, então assim, isso desgasta muito do meu corpo. Inclusive porque eu também tenho um pouquinho de dor no ciático. Me atrapalhava muito no profissional, sentir essas dores. E tinha dias que era insuportável. E eu acordava pensando assim, nossa, hoje eu vou ter que dar aula das 8 às 6. Como que eu vou fazer com essa dor? Então até na hora de dormir, não achava posição, passasse essa dor. Então assim, pra mim foi tirar com a mão. E tinha meses de eu nem sentir a dor mais. Não senti nem o começo dela. Para mim foi uma cura. E foi assim por anos. A gente ajusta, a gente pega como se a gente pegasse parafusos, nós fisioterapeutas e massoterapeutas, né? Eu biomédica, mas assim, a gente pega o paciente, a gente faz ajustes, né? Como se realmente nós fôssemos em parafusos, né? Que eu costumo dizer que são pontos estratégicos nos quais a gente toca para que realmente aquilo ali reverbere em qualidade de vida, em tranquilidade, em descanso e muita produtividade, que era no caso dessa paciente aqui que ela exigia. Em terceiro lugar, quero te pontuar um outro caso, né? Eu tenho uma paciente, o nome dela é Andréia, e acabou que na mesma época eu atendia 2 pacientes com o mesmo nome, né? Que é muito comum, é um nome comum. E o que aconteceu? Uma vinha para poder tratar nervo ciático, a outra vinha com um grau de ansiedade totalmente no teto, né? Eram graus de ansiedade que eram picos, e esses picos, além de fazer tratamento lá com o psiquiatra, ela acreditava muito na saúde alternativa, ela teve resultados que garantiram a ela a redução desses medicamentos que eram tão altos, né? E o quanto isso possibilitou. Então, o que eu quero te dizer aqui de feedback? Num belo dia, eu atendi a Andréia, que estava em tratamento de ansiedade, que eu aplicava realmente a técnica, né, para que ela entendesse o quanto benéfica é, e ela entendia o como ela chegava aqui na clínica e como ela ia embora, era algo assim de total satisfação para nós duas, né, que é o que nos conectava de fato, o quanto aquilo me favorecia como profissional, o quanto aquilo a encantava como paciente. E foi exatamente isso, eu peguei o meu telefone para eu poder mandar mensagem para a Andréia da ansiedade. E o que aconteceu? Eu digitei Andréia e automaticamente, sabe quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo? Deu errado. Cliquei na outra Andréia do nervo ciático. Mandei uma resposta, mandei uma pergunta, né? E daí, como que você tá, né? Você tá bem? Tá sem dor? Como que tá? Né? Me conta aí um pouquinho se você dormiu bem. Só isso. Ponto, mandei. Eu fui fazendo as outras coisas, na hora do meu próximo intervalo, eu peguei no celular, tinha uma resposta dessa Andréia. Uma resposta, assim, não tão satisfatória, né, quanto eu imaginava, porque, como eu disse, a gente pede feedback para o paciente, mas normalmente a gente quer olhar esse paciente como um todo, a gente quer entregar o nosso melhor, mas nós somos humanos e como humanos nós somos falhos. Tá certo? Que isso fique muito claro para você. Você pedir um feedback não é você pedir que o paciente te aplauda, nem que ele diga o que você quer ouvir.
Ele vai dizer o que é que sai da boca dele, o que ele entendeu daquilo tudo. E essa menina, em poucas palavras, mas assim, ela tirou meu chão, essa que tratava do nervo ciático. Que fique bem claro, eu fui mandar para a Andréia da ansiedade e eu mandei para a Andréia que tratava nervo ciático. E ela pegou e me respondeu, né? Daí eu olhei a foto, eu falei, nossa, eu mandei para a pessoa errada. Falei, nossa, mas mesmo assim, li o texto que ela escreveu, né? E na hora eu não tive resposta, porque assim, não era um feedback positivo, né? Era um feedback que dizia mais ou menos assim, que ela não tinha tido o resultado que ela queria com a sessão, que realmente ela não podia falar se o método funcionava ou não, porque nela não tinha funcionado. Mas era só isso que ela escreveu. Eu fui buscar a ficha, né? Como atendo muita gente, eu fui buscar a ficha dela. E eu gosto de ter ficha física, porque durante o atendimento ali, ou ao término dele, eu já automaticamente, se eu tenho uma caneta, já facilita a minha vida. Eu já faço a devida anotação que eu tenho que fazer, a devida observação e o fluxo segue. Né? Então, assim, os pacientes eu não tinha catalogado tudo no computador, tinha somente as fichas físicas nesse momento da história. Aí eu peguei, não sabia muito, acabei depois agradecendo o feedback dela e fui procurar a ficha. Aí eu mandei um áudio para ela, porque era o seguinte, ela fazia tratamento comigo, só que ela fez quase a metade do tratamento. Ela fez por um determinado período onde ela optou por parar e procurar um médico, porque ela realmente sentia muita dor. Ali nas observações, como é precioso você fazer esse feedback com o paciente. Normalmente, quando o paciente faz comigo procedimentos como para o tratamento de nervo ciático, eu passo para o paciente uma tarefa de casa, que é alguns movimentos, algumas manobras que ele vai fazer na casa dele, principalmente de alongamento. Por quê? Porque existe uma técnica por trás de tudo isso, é ciência pura aplicada, que você consegue tracionar, tensionar e relaxar, porque o nervo ciático ele fica ali entre osso e músculo. Então, quando ele está inflamado, o paciente não tem essa noção do que dói, porque como ele está inflamado, ele toca no músculo, dói, ele toca no osso, dói, e ele por si só dói, né? Então, assim, é uma dor contínua. Quem já sofreu de nervo ciático vai saber do que eu estou me falando, né? Do que eu estou falando. O nervo ciático hoje, ele atinge muito mais mulheres do que homens. Ele é muito mais comum em mulheres do que em homens. Então, principalmente aqui na região sul, porque ele também está ligado diretamente com o frio, que é algo que realmente contribui para que essa inflamação, que o paciente tenha essa noção, que o paciente entenda que realmente está doendo quando nós estamos em determinadas épocas do ano, por exemplo, o frio. E daí eu fiz questão de mandar um áudio para ela. Falei, oi Andréia, primeiro de verdade eu quero te agradecer que você parou aí tudo que você estava fazendo para você me mandar uma mensagem. Quero te dizer que eu fui buscar a sua ficha, que eu olhei aqui exatamente em qual ponto nós estávamos do tratamento. Eu vi que nós não concluímos o tratamento, que você fez a opção, né, de realmente abandonar o tratamento no meio. Aqui você disse para mim que o problema do tratamento era o dinheiro. Quando o paciente fala disso, isso aqui eu faço até uma pausa. É difícil ser dinheiro. Quando o paciente fala, é dinheiro, você fala assim, ou ele não entendeu, ou eu não me fiz claro o suficiente para que ele entendesse o quão benéfico é esse tratamento, o quanto ele poderia realmente mudar de patamar com esse protocolo de tratamento e principalmente a usar o corpo dele a favor dele. Eu já pego a responsabilidade para mim. Mas peguei e falei, você pontuou que era isso, né, que a causa era dinheiro. Nós não concluímos. Eu tenho aqui também anotado que as tarefinhas de casa que eu passei, você não foi uma boa aluna e dei risada, descontraí, relaxei ali. Falei assim, você não fazia as tarefas. De qualquer forma, eu quero te dizer muito, muito obrigada por você ter parado tudo aí e você ter me mandado esse feedback, o quanto realmente significou para mim ter recebido isso aqui. Eu realmente quero entender um tanto mais, pego a responsabilidade para mim, mas te agradeço. Ponto, foi isso, agradeci. Aí, depois de um tempo, né, ela me respondeu agradecendo e confirmando que realmente ela não tinha feito, que ela não fazia a tarefa de casa,
que ela não fazia as manobras que eu pedia para fazer, que eram manobras simples. Não pense você que a tarefa de casa de um paciente tem que ser, né, pegar o pé e colocar o pé na cabeça, nada disso. São manobras simples, mas que sim, favorecem o corpo. Então, diante de tudo isso, eu agradeci novamente, mandei uns emojis e a história acabou. O que eu quero te dizer aqui? Quando eu recebi esse feedback, que primeiro, que não estava completo o tratamento, mas que realmente algo que eu fiz, né, ou não passei segurança para o paciente, ou não fiz devidamente aquilo que eu tinha que ter feito com essa paciente, ali me fez realmente ressignificar. E eu, diante dessa história, né, eu já vou voltar aqui nesse caso da Andréia, tá? Mas diante dessa história, eu entendi motivos que eu vim aqui te dar esse passo a passo para realmente você fazer feedback. Eu vou te dar 8 motivos reais para que, se você não faz feedback ainda, você comece a fazer. Então, se esse assunto faz sentido para você e você ainda não deu um like aqui nesse vídeo, já dá um like e começa a seguir esse canal para mais conteúdos valiosos como esse. E aqui eu já volto nos 8 motivos, eu quero só terminar de contar a historinha da Andréia. Então eu mandei uma mensagem para a Andréia que eu tratava, né, que eram os graus de ansiedade. Automaticamente ela me respondeu: realmente, olha, hoje eu estou muito melhor, eu agradeço quando eu ligo para você, quando eu verifico com você essa possibilidade de você me atender. Os meus horários eu não gosto de faltar, porque eu sei de fato o quanto contribui a terapia manual, onde você aplica, a conexão que eu tenho comigo mesma e principalmente quando você toca no meu peito, o quanto eu sinto de alívio. Dentro da minha técnica, eu pontuo alguns pontos, principalmente para comorbidades da mente, para poder fazer essa união, essa integralização entre corpo e mente e principalmente unir a área da estética, da saúde e da terapia. Então, para mim é muito valioso pedir esses feedbacks. E agora, fisioterapeuta e massoterapeuta, eu quero te passar aqui 8 motivos para você pedir feedback. Vamos lá! Motivo número 1, que é você se relacionar com o seu paciente. Você se conectar com o seu paciente e você manter esse relacionamento contínuo. Isso daí você administra um tempo e você faz. Quando você entender o quão valioso é você pedir feedback, nunca mais você vai deixar de pedir. Segundo motivo, construir confiança com o seu paciente. Nesse relacionamento, que é o ponto 1, você acaba com essa continuidade, construindo uma confiança que só tem em quem se relaciona. Terceiro motivo, vender outros procedimentos. Como é possível você achar que o paciente levantou da sua maca e ele foi embora, acabou seu relacionamento com ele? Claro que não. Acabou aquela sessão. Você pode mostrar o quanto você é competente, o quanto você de fato se importa com o resultado do seu paciente e a partir disso você ter essa conexão longeva para que você realmente venha a vender outros protocolos de atendimento para ele. Quarto motivo, você mostrar para o seu paciente que o seu relacionamento com ele, além de longevo, a sessão só acaba depois do retorno dele. Não importa se é uma sessão ou se é pacote. O relacionamento, ele deve ser contínuo. E você mostrar para o seu paciente que tudo aquele valor que ele fez de investimento e ele confiou em você, essa sessão ela só acaba depois do feedback. É exatamente isso. Você atendeu o paciente levantou e foi embora, aquela sessão ela só vai acabar quando o paciente te der retorno. Ficou claro para você? Quinto motivo, você tem ali o motivo real para você melhorar a sua técnica. De acordo com o feedback recebido, você tem exatamente 2 caminhos. Ou você melhora a sua técnica, ou depende do retorno que o paciente te deu, você continua exatamente igual, ou você realmente entende que você pode fazer diferente, que você pode contribuir um pouco mais. Então, melhorar a performance da sua técnica é esse quinto valioso motivo para você continuar a pedir feedback. Sexto motivo, você melhorar o seu atendimento. O quanto é bom que você pontue, né, certos pontos, até
aquilo que quer te dizer da sua insegurança, né? Será que eu atendi ele bem? Será que aquilo que eu fiz realmente contribuiu para a saúde do meu paciente? Fez com que ele se conectasse com ele mesmo? Resolvesse dores crônicas e inflamações? No toque leve mesmo, será que eu drenei bem ela? Será que eu contribuí para a modelagem corporal? Será que eu elevei a saúde e o bem-estar do paciente? É exatamente esse ponto. Você pode sim melhorar o atendimento. 7º motivo para realmente você pedir feedback é você saber se tudo aquilo que você está fazendo, aplicando, da forma como você está fazendo, está gerando o resultado que você quer nele. Normalmente eu falo que na avaliação é ali que tudo começa, de um bom relacionamento com o cliente. É você fazer uma avaliação completa, é você entender de uma anamnese, você fazer perguntas que são assertivas e você levar o paciente de um ponto, que é o que ele quer, e até outro ponto, que é o que ele precisa. O 8º motivo é você ter prova de que aquele método funciona. É você ter prova de que quando ele não funciona, o que você pode fazer para realmente fazer com que ele funcione. E essa prova, ela é sua. Então, esse é o que eu tinha para te trazer hoje. São os 8 motivos para você pedir ao seu paciente feedback. Vai te levar pouco tempo, você vai entender que a rotina aqui da sua agenda pouco será comprometida. Isso daí é tudo muito simples, é você fazer perguntas simples e assertivas para que esse retorno aconteça, tá certo? Fique ligado nesse canal. Se esse assunto te interessou, se você tem dúvida, deixa aqui seu comentário que eu vou ter o maior prazer em responder, tá certo? Um grande beijo, até a próxima aula!